A crise de 1929 está se repetindo em 2025. Em 1929, o mundo acreditava ter vencido a instabilidade econômica. As bolsas atingiam máximas históricas, o crédito fluía com facilidade, a confiança parecia infinita. Naquele ano, o índice Dow Jones havia subido mais de 300% em menos de uma década. Poucos perceberam que não era prosperidade, era a alavancagem disfarçada de progresso. Quando a confiança se rompeu, bilhões desapareceram em semanas. Não foi um acidente, foi o colapso de um sistema que acreditava ser invencível. E em 2025, a pergunta retorna com força inquietante. Aprendemos algo desde então? Aqui, onde história, poder e economia se cruzam, nada é tratado como coincidência. Crises não surgem do nada. Elas são construídas lentamente sob camadas de normalidade. O mundo atual vive um paradoxo histórico. A economia global nunca foi tão grande, tão interconectada e tão dependente de dívida. A dívida mundial ultrapassa 300 trilhões de dólares, enquanto os ativos financeiros superam 450 trilhões de dólares. Nunca houve tanto dinheiro circulando e nunca foi tão difícil explicar de onde ele realmente vem. O sistema parece forte porque cresce, mas cresce porque não pode parar. Essa é a armadilha. Para compreender esse padrão, é necessário voltar quase um século. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como centro financeiro do mundo. O crédito americano financiou a reconstrução da Europa. Bancos expandiam empréstimos, ações passaram a ser compradas com margem, dinheiro que não existia. Enquanto os preços subiam, o sistema parecia saudável. Mas quando o crescimento desacelerou, a estrutura revelou sua fragilidade. A quebra de 1929 não foi causada por pânico. O pânico foi consequência da quebra da confiança. O mecanismo atual é mais complexo, mas segue a mesma lógica. Bancos centrais mantêm juros artificialmente baixos para sustentar mercados. Governos financiam déficits emitindo novas dívidas. Empresas sobrevivem não pela eficiência, mas pela rolagem constante de crédito. O crescimento deixou de ser uma meta, tornou-se uma necessidade existencial. As economias modernas estão presas num ciclo silencioso. Países dependem de investidores estrangeiros, fundos dependem de liquidez, bancos dependem de confiança, e a confiança depende da crença de que o sistema continuará funcionando amanhã. Ninguém deve tudo a alguém específico, todos devem ao futuro. Existe, porém, uma camada invisível que raramente entra no debate público. Bancos centrais, agências de classificação de risco, grandes fundos de investimento e instituições financeiras globais não apenas reagem aos eventos, eles definem os limites do aceitável. Quando uma nação perde acesso ao crédito, ela entra em colapso. Foi assim com a Grécia, foi assim com a Argentina, foi assim em crises asiáticas, latino-americanas e europeias. O roteiro se repete: expansão, endividamento, choque, ajuste. O impacto não é abstrato. Ele aparece no desemprego, na perda de poupança, na instabilidade política, em protestos e rupturas sociais. Crises financeiras sempre se transformam em crises humanas. A grande revelação é desconfortável, mas fundamental. O sistema global de dívida nunca foi desenhado para ser totalmente pago. Ele foi desenhado para ser rolado, refinanciado e expandido. Cada nova dívida depende da confiança de que haverá crescimento suficiente no futuro para sustentá-la. Quando essa confiança falha, o sistema entra em curto-circuito. Nada disso funciona por lastro físico, funciona por promessa, por expectativa, por fé institucional. E é aqui que reside a fragilidade central. Quando o dinheiro deixa de ser uma medida de valor e passa a ser apenas uma promessa de pagamento futuro, o sistema se sustenta apenas enquanto todos acreditam nele. Quando a crença vacila, o colapso deixa de ser improvável. Ele se torna inevitável. O fluxo de riqueza segue uma direção clara. Em momentos de expansão, os ganhos se concentram. Em momentos de crise, as perdas se espalham.
Não se trata de ideologia, mas de estrutura. O sistema protege quem está próximo do crédito e transfere o risco para quem depende dele. 1929 não foi um erro isolado, foi um aviso, um retrato de como sistemas baseados em confiança excessiva e alavancagem acabam se encontrando com seus próprios limites. A história não se repete exatamente, mas ela rima, e quando rima, costuma cobrar caro de quem ignora seus versos. Se isso te deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu te mostro onde procurar.